Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação, atividade promovida pela disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. Sob a orientação do professor Dr. Gustavo Luiz Ferreira, para o podcast de hoje, temos a presença dos narradores Amanda Thieme e John Ferreira, além deste que vos fala, André Betim. Hoje vamos falar de Stuart Hall, Codificação e Decodificação. O artigo está presente no livro Da Diáspora, que é uma coletânea de textos do autor. Stuart Hall nasceu em 32 na Jamaica e desde muito novo se interessou por temas relacionados a questões sociais e à cultura. Sendo um teórico cultural, estudou a linguagem, as relações de poder e como isso ocorria nas práticas discursivas. Além disso, ele é considerado um dos fundadores dos estudos culturais, corrente teórica que estudou a cultura das classes trabalhadoras e o seu uso dos meios de comunicação. Hall começa o capítulo contrapondo o modelo funcionalista de comunicação. Ele critica a linearidade do processo, com aquela ideia de emissor, mensagem, receptor. No lugar disso, ele propõe uma comunicação composta por momentos, em que as partes não desapareçam como no sistema tradicional, mas funcionem como um complexo sistema de dominância. Isso quer dizer que, de forma articulada, certas partes irão dominar em certos momentos. Desta forma, é possível dizer que cada momento ajuda a definir o seguinte, porém, mantendo-os claramente distintos e sem garantias de que todos os momentos ocorram. E para esclarecer essa ideia, Hall apresenta o exemplo das imagens e textos que são produzidos, depois circulados pela televisão, para enfim serem consumidos e reproduzidos pelo público, isto é, uma articulação entre produção, circulação, consumo e reprodução. Na visão do autor, para se estudar este processo é necessário analisar seu nível discurso, ou seja, a codificação e decodificação da mensagem que passa por estes momentos articulados. Nessa perspectiva, os espectadores interpretam por si mesmos a imagem apresentada, podendo ou não ser o que o produtor da mensagem pretendia inicialmente. Levando isso em consideração, Hall observa três características do processo comunicativo. Primeiro, que ele não funciona como uma transmissão linear. Segundo, que pessoas constroem seus significados em grupos e não sozinhas. E, em terceiro lugar, que a comunicação não é apenas uma emissão de fatos, já que as mensagens são alteradas a todo momento em interações de codificação e decodificação. Em resumo, a ideia central do capítulo é justamente que a comunicação é um ciclo feito de partes articuladas, sendo que, em certos momentos, uma parte possui maior dominância que a outra, o que nos leva a entender que, apesar da dominância, essas partes não desaparecem, ou seja, várias ações são tomadas em conjunto para chegar em um resultado final. Para sustentar suas ideias, Hall apresenta uma estrutura piramidal, em que de um lado fica a decodificação e do outro a codificação. O lado da codificação pode ser entendido como a produção de alguma mensagem. Ela é feita por pessoas que carregam suas próprias culturas e que desejam inserir suas ideologias no que está sendo produzido. Para isso, elas possuem uma infraestrutura técnica capaz de codificar e transmitir o que é desejado. No lado da decodificação ou recepção estão os mesmos elementos. Isso faz com que cada um interprete de uma maneira a mensagem. Assim, ambos os lados resultam em um discurso significativo. No lado do produtor, é criada uma estrutura de sentido para resultar em um programa com determinadas mensagens, enquanto no lado da recepção, as pessoas já possuem uma estrutura de sentido e vão decodificar a mensagem para então usá-la em seu dia a dia. Na forma como Stuart Hall nos apresenta o modelo de codificação e decodificação, fica evidente como tanto o produtor quanto o público têm papéis muito específicos dentro desse modelo. Ainda que os mesmos tipos de elementos estejam dos dois lados, isso não significa que os resultados serão iguais. Analisando o texto, dá para notar que, usando a teoria marxista aplicada à semiótica, Hall estuda como os elementos que constituem a comunicação carregam códigos que fazem parte da estrutura social e, dependendo de como são usados, reforçam ou enfraquecem essas relações de poder que trabalham no campo das subjetividades. Isso faz com que as mensagens culturais muitas vezes tenham significados preferidos, mas que,
não são garantidos pela comunicação, já que outros elementos também estarão em disputa. Sendo uma referência para os estudos de recepção, o autor propõe 3 posições hipotéticas nas quais o público decodifica o significado codificado de uma mensagem: a posição dominante, uma posição negociada e uma posição de oposição. A posição hegemônica dominante é assumida quando o codificador e o decodificador estão completamente de acordo. Geralmente aqui não há mal-entendidos, e muitas vezes o receptor tem as mesmas ideologias e crenças. A posição negociada seria a mais comum, em que o decodificador concorda de maneira geral com o codificador, mas pode fazer algumas ressalvas. Este é um público que está reagindo com uma mistura de aceitação e rejeição. Aqui, o público entende o texto e não concorda ou discorda totalmente, mas em vez disso é possível que suas opiniões sejam diferentes em algumas partes. Por último, a posição de oposição é quando o decodificador entende o codificador, mas discorda totalmente do que é dito, construindo assim um significado oposto daquele esperado pelo produtor. Em resumo, o processo de codificação e decodificação é muito mais complexo do que um simples envio e recebimento de uma mensagem. Cada passo tem sua própria importância para o processo e sem eles a comunicação de conteúdo não pode ser bem-sucedida. O capítulo pode parecer um pouco complexo em um primeiro momento, por causa da quantidade de referências a outros autores, mas com calma é possível entender e interpretar, pois ele usa alguns exemplos para explicar o que está sendo dito. O trabalho de Hall tem sido referência para o desenvolvimento de estudos culturais, e continua até hoje devido à importância da codificação e decodificação, pois, como já foi explicado, tanto a produção quanto a reprodução são culturais. E essa ideia do Hall rompe com as concepções passivas de público, pois ela defende que no âmbito popular não existe somente submissão, mas também espaço de resistência e intervenção social. A relevância da pesquisa cultural se dá nas experiências cotidianas, olhando para raça, gênero, classe e sexualidade, contribuindo para o significado do mundo em que vivemos hoje. Esperamos que este podcast tenha servido de aprendizado. Obrigado e até mais.